As preposições de e em. Você já conhece a preposição de. Essa preposição, ela indica origem, posse e também tem outros sentidos. Por exemplo, eu sou de Portugal. É a origem. A caneta é da professora. Indica a posse. Eu vou de ônibus pro trabalho. A maneira como eu vou pro trabalho. Além da preposição de, existem outras preposições, como para, por, com e em. Nessa aula, nós vamos focar na preposição em e ver os seus usos. Essa preposição em, ela pode indicar a localização. Por exemplo, onde você mora? Eu moro em Cabo Verde. É o local onde eu moro. A localização. Aqui nós temos uma comparação entre uma frase com a preposição em e uma frase com a preposição de. Vamos ver as diferenças. Eu moro em Cabo Verde. Eu sou de Cabo Verde. Você consegue ver a diferença? Eu moro em Cabo Verde mostra a localização atual, o local onde eu moro agora. Eu sou de Cabo Verde mostra a origem, de onde eu sou, de onde eu venho. Eu posso estar morando em outro lugar, mas a minha origem é de Cabo Verde. Cabo Verde é um país que não tem um gênero feminino ou masculino no seu nome. Mas nós temos países que os nomes são ou masculino ou feminino. Por exemplo, o Japão, que é um país de nome masculino. Por isso, nós falamos eu moro no Japão e eu sou do Japão. A Colômbia é um exemplo de país que tem um nome feminino. Por isso, nós falamos eu moro na Colômbia e eu sou da Colômbia. A palavra no é a junção da preposição em com o artigo definido o. E a palavra na é a junção de em com a. Então, nós temos o em, que indica a localização, e o artigo definido o ou a, indicando o gênero do país. Mas nós não falamos em o ou em a. Nós juntamos essas duas palavras e falamos no
ou na. Por isso dizemos eu moro no Japão ou eu moro na Colômbia. Os países normalmente precisam de artigos nas frases, indicando se é um nome masculino ou feminino. Aqui temos um resumo para relembrar os artigos definidos. O é o nosso artigo masculino no singular. A é o artigo definido feminino do singular. Os indica o plural do masculino e as indica o plural do feminino. As cidades normalmente não precisam de artigo. Por isso dizemos: eu moro em Curitiba, eu sou de Curitiba. Ou eu moro em Londres, eu sou de Londres. Repare que apenas a preposição está presente. Apesar das cidades não precisarem de artigo, normalmente, existem algumas exceções. Um exemplo é a cidade do Rio de Janeiro, que é um nome masculino. Por isso, nós dizemos: eu moro no Rio de Janeiro. Ou eu sou do Rio de Janeiro. A preposição em também pode indicar o tempo. Por exemplo, eu faço a tarefa em 30 minutos. Indica a duração do tempo. Ou quando começam as aulas? Em agosto. É o momento em que as aulas começam. Ela vai chegar em casa em 1 hora. Este exemplo mostra que, no futuro, daqui 1 hora, ela vai chegar em casa.